Vamos falar sobre vacina, como é que está a vacinação aí na sua cidade? O que você está achando da vacinação de uma maneira em geral? E vamos falar também dessa melhor distribuição de vacinas aqui para o estado de Goiás. As doses estão chegando, mas nós merecemos uma quantidade bem maior. Vocês aí não acham? E para isso, nós vamos conversar agora com ele, com o Sandro Rodrigues. Ele é superintendente estadual de saúde, já está aqui com a gente para dar as informações. Ô Sandro, muito boa tarde. Eu sei que a Secretaria Estadual de Saúde reivindicou junto ao Ministério da Saúde mais doses, sobretudo a partir de agora, agosto e setembro, porque tem uma meta a ser cumprida, né? Avançar a vacinação, tem o público a partir dos 18, em média estamos aí nos municípios a partir dos 30 anos, uma média. Isso vai acontecer para valer a partir de agora? Qual que é aí a mensagem que vocês têm para dar para as pessoas em relação a mais doses a partir de agosto e setembro? Bom dia, Lucélio e Luciana, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem trabalhado isso com o Ministério da Saúde desde o início do processo de vacinação, né? A gente tem trabalhado essas questões aí todas e o Ministério tem sinalizado de uma forma conforme também a própria disponibilidade de vacina que vão chegando lá para o Ministério para depois serem enviados aqui para o estado de Goiás. Notícia boa que a gente traz é que entre hoje e amanhã a gente recebe mais 270 mil doses de vacina, tem a entrega chegando hoje, entrega chegando amanhã, de forma que a nossa lógica é sempre de fazer o maior número possível de vacina, aquilo que todos nós aqui da SES, o governador tem dito, vacina chega, a vacina vai direto para os municípios para chegar no braço dos goianos. A expectativa é grande, a gente espera ansiosamente, né, por essa notícia. A gente vai reforçando aqui, Sandro, os números, você já adiantou, porque daqui a pouco chega, sim, aqui ao nosso estado, um novo carregamento dessas vacinas, 121.680 unidades da Pfizer, 3.050 da Janssen. Os imunizantes estão previstos para desembarcarem às 2h15 da tarde no aeroporto Santa Genoveva. E no período da noite, o governador Ronaldo Caiado anunciou, agora há pouco, que vão chegar ao estado também 75 mil doses da AstraZeneca para a segunda aplicação. E amanhã há a previsão também de receber mais 70 mil doses do mesmo laboratório para essa primeira aplicação. A expectativa, Sandro, é que mudando essa distribuição da chegada dessas vacinas, aí pela população que ainda não foi imunizada, a gente pode comemorar uma maior rapidez e até mesmo garantindo que aquelas pessoas abaixo de 18 anos já começam a ser imunizadas no mês de setembro? Luciana, a previsão é que sim, isso varia um pouquinho conforme a própria chegada de vacina. O que a Secretaria tem trabalhado junto ao Ministério é justamente de cobrar bastante essa lógica de distribuição, o próprio cronograma de entrega, né, dos fabricantes da vacina, para isso chegar o mais rápido possível aqui no estado e a gente trabalhar essa distribuição. De forma que a gente espera, sim, que até por volta do final de setembro, no mais tardar início de outubro, a gente já esteja vacinando essa faixa etária. Olha, para a gente conseguir vacinar a partir de 18 até outubro, precisaríamos, em média, de 2,2 milhões de doses. Isso vai ser possível, é muita dose em 2 meses, não recebemos isso nos últimos 60 dias. E o comparativo, por exemplo, de agosto, devemos receber quantas doses em comparação com julho? Lucílio, a questão é o seguinte, aquela grande compra que foi feita pelo governo brasileiro junto à Pfizer, a grande entrega da Pfizer é agora no mês de agosto e mês de setembro. Então, a gente deve receber muita dose de vacina, né? E, a partir disso, fazer todo esse trabalho. E lembrando que não adianta só receber vacina, né? A população tem que vacinar. Eu sei que grande parte das pessoas tem comprado essa lógica de proteger as pessoas, mas a gente também tem enfrentado algumas questões com pessoas que não querem vacinar, dependendo do tipo de vacina, enfim, que isso é complicado, porque vacinação é estratégia coletiva, não adianta a gente fazer em poucas pessoas, a gente tem que fazer no grande todo da população, justamente para a gente ter essa proteção. Sandro, você conhece muito bem o perfil do nosso jornalismo, aqui a gente tem uma interatividade muito grande, as pessoas sempre participando muito. Eu quero saber daqui a pouco de você também como está a ocupação de leitos de UTI, porque nós estamos com uma enquete no ar sobre a possibilidade da volta das torcidas aos estádios. A nossa pergunta é, você acha que o público deve voltar aos estádios
estádios, hashtag sim, hashtag não, através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente atualiza os dados, porque tem gente indignada, acha que a pandemia ainda está aí a todo vapor, números altíssimos de ocupação, não concordando. Mas aí eu interrompo esse assunto para levantar aqui o questionamento do Alberto, do Setor Oeste. Ele quer saber aqui do Jornal do Meio-Dia, de você, Sandro, ele já vacinou as 2 doses em maio e pergunta aqui, posso solicitar uma nova vacina da Pfizer para poder viajar para a Europa? Olha, Luciana, ainda não, né? Provavelmente ele deve ter feito especificamente a Coronavac. Existem alguns estudos, algumas questões sendo trabalhadas nesse sentido, mas o nosso grande objetivo, de início, é fazer cobertura da população com a vacina. Todas as vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil têm aprovação da Anvisa, têm comprovação de efetividade e a gente não pode levar em consideração questões específicas sem levar em consideração o populacional. O populacional é a gente ter o maior número de pessoas vacinadas. Então, a princípio, existe uma discussão em alguns outros países com relação a isso, mas aqui no Brasil o Ministério da Saúde, que é o coordenador do programa, não sinalizou nesse sentido ainda. Olha, a média de mortes pela Covid-19 em Goiás ainda ela é muito alta. Aqui o senhor atribui isso, como diminuir esses números? Olha, Lucília, a gente tem observado aí nesses últimos tempos que a gente tem retornado com as atividades, a gente tem que lembrar que esse retorno é retorno com regramento sanitário, ou seja, tem regra organizada para retornar essas atividades. Só que as pessoas parece que não estão compreendendo isso da forma como deveria. Querem retornar às rotinas, mas sem levar em consideração essa parte do sanitário, das regras sanitárias que a gente coloca. A gente tem observado aí nas últimas semanas até uma certa estabilização, uma tendência à diminuição, tanto de casos como de óbitos, mas a gente tem que lembrar que o vírus está circulando e se as pessoas não respeitam aquele básico que a gente fala desde o início da pandemia, que é ter esse controle sanitário com relação às atividades, isso tende a se manter, né? Então vai tudo variando conforme esse próprio comportamento da população também. Sandro, para a gente encerrar a entrevista então, como estão aí os números de ocupação de leitos de UTI aqui no estado de Goiás? Luciana, a gente tem operado na casa dos 85%. Está estável nesse número, mas está estável num número alto, né? Então, a gente sempre fica com o nosso alerta aqui ligado, talvez mais ligado do que nunca também, justamente para entender o comportamento e baseando essa taxa de ocupação, tanto no número de casos, que acaba sendo um melhor balizador para a gente pensar o que a gente pode esperar nas próximas semanas aí com relação a essas taxas de ocupação. Mas a tendência, pelo menos por agora, é de estabilização dessa taxa, mesmo uma estabilização num patamar alto. Sandro Rodrigues, Superintendente Estadual de Saúde, obrigado pela participação. Abraço para vocês todos, sempre à disposição aqui. Obrigado.